Olá, Olá, Paula. Tudo bem? tudo bem? Então tá bom. Chegamos no horário certo aqui, que bom. Sim, Legal. Paula, primeiramente quero agradecer aí o aceite, né, de vir conversar um pouquinho com a gente. É sempre bom ouvir você, né, ouvir pessoas, entre aspas, fora da área, né, fora de ser dentistas, né, a gente ouve muito dentista falar, mas você é uma pessoa que está inserida no mundo odontológico e não é dentista, né? Então você tem um background aí bem interessante. Então, as pessoas estão entrando, se você pudesse, muita gente ainda não conhece você, tá bom. falar um pouquinho de você, e daí a gente vai trabalhar nosso assunto de hoje, que é um assunto interessante. Tá bom. Primeiro, obrigada, Maurício, pelo convite e pela parceria sempre com a T1, que pra gente é sempre muita honra estar junto com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Paula Cristine, eu sou administradora de empresas, formada pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalho com estratégia de negócio, se falar, denuncia a idade, né? Mas, sei lá, mais de 20 anos, mais de 20 anos, mas na odontologia, há 13 anos eu trabalho na área de odontologia com consultoria, e atualmente eu dou consultoria para 110 clínicas odontológicas. Ah, Essa sou eu. legal. Essa é você, né? E eu conheço a Paula há muito tempo, mas a gente começou a trabalhar junto já faz o quê? Quase um ano, será? A É, gente eu acho tem que sim. um, já tem um processo, a gente tem alguns cursos e alguma parceria junto aqui com a Paula, e eu tenho aprendido muito nesse tempo, e é muito bom a gente compartilhar isso, né, Paula? Compartilhar com os colegas algumas dicas aí que fazem a diferença. Eu acho Legal. que algo que eu sempre falo, né, é o momento da gente se profissionalizar, momento de cada vez mais a gente ter as, as orientações de forma correta, né, para eu evoluir. Eu tenho que sempre pensar, eu crescer, mas eu tenho base para crescer, né, eu tenho que desenhar uma base. Isso é muito importante. Essa crise fez, se não foi pelo amor, pela dor, né, Maurício? Eu brinco assim, infelizmente. Mas assim, eu já tenho visto que os dentistas já vinham buscando um pouco mais de informação na área de gestão, né? O que é muito rico. O que só acelerou, né? A gente viu isso com a transformação digital e eu acredito com a questão da profissionalização dos médicos e dentistas também se preocuparem com essa questão da gestão, também acelerou esse processo que já vinha acontecendo, na verdade, Sim, né? Então, acho que sim. é positivo. A gente olhar na mesma linha da biossegurança, né, já existia, mas Sim, certamente agora a gente tem que olhar com outros olhos, a gente tem que sim. olhar com uma atenção diferente e não vai voltar. Quem adotou novas práticas de biossegurança, você não vai voltar. Então, da mesma maneira, a gestão. A gente Sim. viu que tem muita coisa fala que poderia ser melhorada. E a partir do momento que você adota, você não consegue voltar. Né? Isso Isso. é muito legal. É E verdade que antigamente não usava luva os dentistas? olha, ô, Paula, pois é, eu já ouvi falar, né, na época, mas a gente na faculdade, quando eu fiz faculdade, acho que foi meu pelo menos o último ano, era assim, que só usava luva na cadeira de cirurgia. Então, Então, quando você você é vê, para e nunca dentista, mais voltou, né? não, é impossível você ver um paciente sem luva, você não consegue, né? Uhum. Então, Toda mudança vem pro bem. sim, correto. Paula, a gente vai falar um pouquinho de marketing hoje, né? A ideia nesse mundo, nesse novo normal, ainda não está nada normal, né? Mas o que a gente espera do normal, né? Onde que entra o marketing? Eu sempre coloquei o marketing, eu sempre trabalhei com meu pai. Meu pai Uhum. já tem fazendo 80 anos esse ano, já tem bastante estrada e continua ativo no consultório. Mas Sim. eu me formei e acompanhei ele. Então, no começo, chegar lá na década de 90, começo da década de 90, vamos fazer o marketing, isso daí era mais ou menos falar, nossa, você é um mal sucedido, você tem que fazer marketing para ter paciente, que coisa Aham. feia. O Aham. marketing na época do meu pai era panfleto jogar panfleto no Aham. avião. Então, Aham. e mudou muito essa percepção, né? Hoje, acho que indo para aquela linha de que a gente comentou antes de profissionalismo, o marketing ele tem que estar inserido nessa história de gestão e tudo mais. O que você consegue enxergar aí, né? Afinal, o que é marketing? Vamos resumir isso daí, uma linguagem fora.
de odontológica, né? O que é marketing? Você sabe que muita gente me pede assim para falar de marketing, e até meus clientes sabem que às vezes eu não gosto muito de entrar nessa abordagem, não por essa questão que você falou desse preconceito que tinha antigamente, mas principalmente porque existe muita confusão, na verdade, da odontologia, de quem não é da área de administração de empresas, que confunde um pouco, né? Primeiro que marketing não é só propaganda, né? É muito maior do que isso. Marketing é uma área da administração de empresas, da mesma maneira que as pessoas confundem contabilidade com administração de empresa. É normal para quem não é da área, né? Então, assim, a administração, ela envolve várias áreas, né? Desde a área de marketing, como a área de planejamento, como a área financeira, então engloba várias questões. E o grande problema que eu vinha já observando na odontologia, que algumas pessoas achavam que por estar fazendo publicidade, que é uma parte só do marketing, achavam que é pior, que estava fazendo a gestão do consultório, né? Então, assim, eu me preocupo muito em definir isso e deixar claro, não é porque não é importante, mas não é suficiente. Eu acho que isso que é importante a gente frisar, tá? Então, e marketing, o principal é o estudo do mercado. Na verdade, marketing é estudo do mercado. Então, a gente tem que entender qual é o mercado que você está inserido, qual é o público que você está atendendo, então qual é o público que você decidiu e que não você vai levando, deixa a vida me levar. Então, qual que é o público que você quer atender, quais são as necessidades que esse público precisa, e aí criar produtos que atendem esse público. E aí toda a tua comunicação que tem a ver com publicidade, né? E a gente está falando que pode ser em mídias digitais ou na mídia tradicional offline mesmo, ele tem que ter coerência com esse público que ele espera, quais são as expectativas que ele tem de você. Então, assim, o que só para a gente esclarecer realmente o que é marketing. Então, estudo do mercado, o mais importante, se a gente pensar, o marketing é o estudo do mercado, e a gente entende esse mercado e vê o que ele precisa. E aí, talvez o seu pai tenha razão, dependendo do público que você atende. Então, dependendo do público que você atende, talvez faça sentido, mas dependendo do outro público, não. Depende do seu modelo de negócio. Tá, legal, legal. E a gente pensa, né? O que é... Vamos primeiro, antes de pensar em marketing, vamos entender o que é o produto na odontologia, né? O que o dentista vende, né? Eu preciso entender o que eu vendo para poder entender de que maneira eu vou oferecer isso. Como que você com a sua vasta experiência de não exclusivamente um consultório, né? Que a experiência nossa de dentista é nosso consultório, né? Você tem a visão, né, de vários consultórios, e é claro, cada um tem uma maneira de abordar e entender. Mas o que é o produto da odontologia? O que é a venda? Eu acho que isso é bem importante que você falou, e assim, a primeira coisa é a gente definir qual que é o produto e qual é o teu modelo de negócio, isso é importante, e o modelo tem a ver com o produto. Eu vou sair um pouco da odontologia, que talvez fica fácil de vocês saírem e enxergarem de fora, né? Então, vamos pensar na área médica, tá? Quando a gente fala, por exemplo, doutor consulta, qual que é o produto do doutor consulta? É uma clínica médica de baixo custo, com médicos bons, a preço razoável, ok? Bem localizado, enfim. Então, o produto dela é a clínica. Quando a gente fala daquele médico do sírio-libanês, que é especialista, que só atende particular, que, enfim, é teu médico da família, o produto dele é ele. Ele é o produto. Quando eu vou falar, por exemplo, de uma clínica, alergoclínica, vai. Estou saindo da odontologia para vocês enxergarem melhor, que eu acho que fica fácil de entender. Quando eu falo alergoclínica, talvez até esteja errado, porque eu nunca trabalhei na alergoclínica, mas o que vem na minha cabeça é que ele vende o produto de alergia, né? Então, focou numa especialidade, vamos dizer assim. Então, a gente tem que, primeiro, e esse é um dos primeiros erros que eu vejo na odontologia, o dentista ele não sabe bem se ele quer ser uma clínica, vender a clínica, ou se ele é aquele dentista exclusivo, né? Como eu falei, aquele dentista de exclusividade. E esse é o primeiro grande erro que acontece nas estratégias de marketing, e não quer dizer que a estratégia esteja errada, talvez esteja errada para o seu negócio, né? Então isso é importante a gente identificar. Às vezes eu vejo dentistas, por exemplo, que são extremamente de exclusividade e faz campanhas de clínicas que são de escala,
né? E aí, em vez disso trazer algo positivo para a tua imagem, ele denigra a tua imagem. Que talvez seja o caso que o seu pai falou, no sentido do paciente dele, que talvez fosse mais exclusivo. Mas, por outro lado, se eu tenho uma clínica de escala, com modelo de negócio, por exemplo, que é escalado, que é de convênio, ou, por exemplo, que é mais popular, nessa clínica faz todo sentido estratégias de escala. Então, a questão é só a gente entender qual é o nosso modelo de negócio, qual é o teu produto, como eu disse, se o meu produto sou eu, se o produto é a clínica ou se o produto é meu serviço, no sentido de especialidade. Por exemplo, eu tenho uma clínica de implantodontia, né? De ortodontia, que pode ser um produto, então eu vendo ortodontia. Primeiro precisa refletir sobre isso, por isso que tudo começa com planejamento estratégico. E planejamento estratégico é a base do marketing, na verdade. As pessoas falam muito em marketing, mas vejo poucas pessoas falando em planejamento. Primeiro preciso entender quem eu sou, para depois entender qual a estratégia que eu preciso fazer. Aproveitando, já que você falou assim, né? Eu preciso entender quem eu sou, o que eu preciso fazer, eu vou ter que contratar. Poxa, sou aqui um dentista sozinho aqui no meu consultório, vou ter que contratar uma agência. Quem que é a pessoa para visualizar, enxergar isso? Talvez desenhar esse planejamento estratégico ou executar, né? Eu vejo muitas vezes, não é simplesmente ter a estratégia, mas a execução da estratégia é algo totalmente diferente. Então tem 2 pontos. Quem que é a pessoa que na sua visão, né? Ou vale a pena eu, como dentista, eu vou estudar isso daí, vou parar de estudar um pouco de área técnica e focar um pouco em marketing para entender meu negócio e daí desenvolver? Ou será que eu vou contratar alguém? Na sua visão, voltando àquela história, não é a visão de uma clínica, de todas as clínicas, qual que seria o balanço disso? Onde que a gente consegue enxergar qual caminho que eu devo seguir? Bom, primeiro eu acho assim, é difícil você entender totalmente de planejamento estratégico de uma hora para outra, né? Assim, é a mesma coisa que você fazer um curso e eu saber fazer um planejamento ortodôntico também, como no seu caso, por exemplo. Mas é óbvio que é importante, quando o dentista vai avaliar um dentista, ele pesquisou um pouco, ele sabe um pouco sobre o assunto para ele conseguir falar com você. Então, primeiro é bom entender assim, que quem tem as respostas, com certeza é o dono do negócio, que é você. Né? Você tem as respostas. Muitas vezes você precisa de ajuda para alguém fazer as perguntas certas. Às vezes você precisa disso. É como você ir no psicólogo. Quem tem as respostas é a pessoa. Mas às vezes alguém precisa fazer a pergunta certa, né? E aí, assim, eu acho que tem muitas formas da gente aprender sobre isso. Primeiro tem cursos, obviamente, tem livros. Hoje em dia tem muitas lives que falam. Agora, se você não tem nenhuma base, principalmente assim, de conceitos, como eu estou falando, às vezes você não sabe filtrar o joio do trigo. Então, às vezes você começa a achar que aquilo que alguém falou é realidade, você não entendeu que aquilo pode ser um tiro no pé para o seu negócio. Então, eu acho que assim, primeiro, você precisa ter uma base, né? Às vezes as respostas vão vir de você mesmo, existem algumas ferramentas para fazer planejamento estratégico, acho que isso é uma coisa importante, tá? Existem ferramentas, exercícios mesmo que te fazem pensar e descobrir essas respostas, né, que são essas perguntas. Então, tem técnicas, né, porque a administração, assim como odontologia, é uma ciência também, não é só um chutômetro que você faz um cursinho de 2 dias, né, é uma ciência. Então, existem técnicas para fazer isso, e aí tem gente que se sente mais confortável em contratar alguém, um profissional para fazer isso junto, mas normalmente é um insight que você tem com exercícios. Tá, legal, legal. E para execução, uma coisa é planejamento, e a execução dessa estratégia? Eu vejo muitas vezes, eu já deparei com essa situação de, legal, vou desenhar estratégia, até você pega conselhos e vê exemplos de outros colegas, ou até a agência, uma agência de publicidade pode te orientar qual a estratégia a seguir, né? Estratégia é muito importante. Como a gente já falou, definir o público, tudo, mas e a execução disso, né? Poxa, o trabalho de execução, vou ter que contratar alguém, vou ter que... é outro mundo, né? Vale a pena eu fazer, de novo, na sua visão, o que é o geral aí? Eu acho assim, hoje existe a possibilidade muito do faça você mesmo, né? Assim, existem muitas facilidades de
templates, existem vários aplicativos que você mesmo pode... Estou falando agora na questão da execução, por exemplo, de uma propaganda, né? Que você mesmo pode contratar. Tudo depende de você avaliar o teu preço, né? Assim, eu falo isso. Será que vale a pena você gastar seu tempo fazendo isso? Às vezes vale a pena você contratar uma agência, isso é mais barato do que você ficar lá fazendo, ao invés de você contratar alguém que tem um custo hora mais barato que o seu. Né? Então, eu acho que tem essa questão que existem muitos profissionais que podem te ajudar e que você perder tempo fazendo isso, talvez é melhor você estar lá produzindo na cadeira, atendendo a paciente, né? É claro que em épocas de pandemia, de a gente economizar fluxo de caixa, às vezes você, eu mesmo vou fazer um post aqui, não vou contratar uma agência, mas na maioria das vezes, na questão dos dentistas, eu acho que o tempo de vocês é o mais valioso, né? Então, às vezes, contratar alguém que já tem o caminho das pedras, eu acho que facilita de errar menos. Agora, é importante saber escolher e dar estratégia, porque, como eu falei, a resposta está em vocês, né? Uma agência não sabe dizer o que fazer se você não faz um bom briefing, o que você precisa, ele não tem como adivinhar para fazer isso. Então, a participação não tem como. Não precisa estar na operação de fazer o layout, mas precisa sim estar junto para falar aí o que precisa, qual que é a tua expectativa, né? Enfim, isso tem que ser feito em conjunto. Tá. A gente está falando de marketing, muitas vezes o marketing, né, a procura, a imagem e tudo mais. Mas sempre tem uma palavra que surge em discussões e a gente vai num curso, ouve aquela palavra assim, mas como que funciona isso, né? Como a gente define e o que você enxerga de endomarketing? Endomarketing, você sabe que eu não ouço muito falar isso em odontologia, mas é algo que a gente ouve falar muito assim. Se você lê alguma coisa, assistir o YouTube, eles vão falar da importância do endomarketing, então, opa, mas endomarketing é o marketing do endodontista, será? Gostei. Mas eu acho que tem a ver com isso que você falou da execução, né? Que muitas vezes as estratégias não são executadas pela sua equipe até, por conta do endomarketing. Então, o endomarketing é um marketing interno. Isso quer dizer que toda a sua equipe precisa falar a mesma língua que você. Então, não adianta você se preocupar tanto em comunicar com o teu paciente do que você acredita, nos seus valores, e a tua equipe não sabe, ou a tua equipe nunca experimentou o teu trabalho. Eu já vi... Eu vou te contar até um exemplo que não tem nada a ver. Eu tinha um restaurante japonês, né, Maurício? Eu já tive um restaurante ali em Moema. E eu lembro que o garçom não sabia falar o que era misogynia. Aproveitando, Paula, você ficava na cozinha no restaurante ou não? Com certeza não. Eu só sei porque fazer miojo. Você nunca me convidou para comer um sushi, agora eu fiquei com dúvida. Eu falei, poxa, se ela ficava na cozinha, nunca me convidou. Eu só sei fazer miojo. Não, então, mas, por exemplo, o garçom não sabia o que era um misoshiro, que é aquela sopinha japonesa. Então, assim, se o teu funcionário, a tua equipe não sabe o que você faz, quais são os seus valores, quem que é esse teu paciente, né? O que você acredita, por mais que não é ele que vai falar, todo mundo tem que falar a mesma língua. Então, endomarketing é que a tua própria equipe saiba o que você defende, né? Aliás, marketing é uma coisa muito importante, gente. A gente não tá... Marketing não é sobre o que você quer vender, é sobre por que teu paciente quer comprar. Sempre a gente tem que pensar assim. É descobrir por que ele quer comprar de você, não como você vai vender para ele, tá? Esse é o grande segredo. Não é sobre você, é sobre o paciente. Tá, legal. Voltando àquela história de estratégias, você já viu muitos erros? Assim, quais são erros básicos? Estratégia de marketing. Não sei se é possível pontuar, se é possível... Sim, bom... Para a gente não falar em nomes da odontologia, pode ser? Vou mudar de segmento. Muda, vamos falar de veterinária, pets, linha pet. Só para a gente não falar em nome de odontologia. Mas assim, a primeira grande questão que eu vejo alguns dentistas, né, sofrendo muitas vezes, quando agora já vinha, né, com essa onda de Instagram, de mídias sociais, e agora então com a quarentena isso se intensificou mais, até com lives, enfim, né? E aí, assim, eu vejo que às vezes as pessoas estavam sofrendo, sabe? Assim, tipo, ai, meu Deus, eu tenho só 100 seguidores, fulano tem 10 mil seguidores, né?
E primeiro a gente precisa entender, como eu falei, quem é teu produto. É mais ou menos como a gente comparar, por exemplo, o Dr. Hollywood, vou falando da medicina. O Dr. Hollywood, que ele é um artista de TV, ele é blogueiro, enfim, ele é um personagem, mas ele também é médico, né? E aí vai lá um cirurgião, que é, sei lá, o Zerbini, um médico estudioso, tarará, e aí ele vai se comparar com o Dr. Hollywood. Eu tô dizendo que o Dr. Hollywood tá errado? Não, mas o negócio dele é outro. Assim, faz parte da medicina. É a mesma coisa na odontologia. Eu vejo assim, tem dentistas que são blogueiros e, coincidentemente, também são dentistas, ok? Então, a gente não pode comparar um blogueiro, e eu não estou dizendo que isso é errado, não é isso, é só a estratégia de negócio, é o modelo de negócio dessa pessoa. Então, tem pessoas que são blogueiros e tem pessoas que são só dentistas, mas sim tem lá, tem que ir a sua rede social, porque é necessário a gente estar nas redes sociais, por quê? Porque o teu paciente, ele vai pesquisar sobre você, tá? Então, eu não estou dizendo que é errado a gente ter redes sociais, só o primeiro erro que eu vejo é essa comparação, que as pessoas às vezes se sentem que estão fazendo errado, ou que, enfim, não tem tantos seguidores como outras pessoas têm, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A outra, como eu já falei, que às vezes ela não sabe qual que é o modelo de negócio dele. E aí ele faz estratégias erradas. O terceiro ponto, acho que você já até adivinhou tudo, porque tudo a gente já foi falando. O terceiro ponto é quando a pessoa só contrata uma agência, mas ela não interage. Ela deixa que a agência resolva tudo e ela não fala exatamente o que ela quer, e aí só fica fazendo aqueles posts, sabe, Feliz Páscoa, agende seu horário. Esse tipo de coisa na rede social não funciona, porque as redes sociais, as pessoas querem interagir, ainda que seja com uma marca, né? Então, assim, não adianta você fazer as pessoas querem interagir, saber da sua vida, ou elas querem... vamos dizer assim, elas querem saber de histórias, querem saber de conteúdo. Então, não adianta você fazer um conteúdo e no final, assim, agende seu horário, né? Esse tipo de coisa a gente tem que ter muito. A pessoa faz um vídeo sobre um conteúdo e aí no final, hoje é nesse horário aqui. Isso não é conteúdo, né? E aí fica feio, né? Essa pessoa, se ela gostar do que você está falando, ela vai te buscar assim no Google e vai achar você no teu site, e lá vai pegar teu endereço, enfim, porque ela gostou do que você falou. Agora, uma coisa importante, né? Quem é teu público, né, Maurício? Porque, por exemplo, a gente está falando do público não só de segmentação, de A, B, C, D, mas, por exemplo, vocês que são ortodontistas, tá? Muitas vezes o teu cliente não é só quem você atende, às vezes também são os dentistas indicadores, tá? Então, o teu dentista indicador, às vezes também é teu cliente, então você precisa se relacionar com ele também. Então, como que você tem esse relacionamento com esse indicador, que a gente tem que entender também o cliente. Ele é cliente seu, porque se ele te manda alguém, será que você dá feedback para ele? Será que ele confia no seu trabalho, né? Então, assim, a gente tem que encarar que o indicador também, de certa forma, é teu cliente. Perdi a linha da meada que eu estava falando. Bom, enfim, que eu estava falando que a gente, às vezes, erros de marketing, que a gente, às vezes, não está falando com a pessoa certa. Então, por exemplo, às vezes eu vejo alguns dentistas, por exemplo, que fala para dentista, não fala com o paciente. Então, assim, eu vejo muita gente falando com dentista, mas ele tem que pensar que o público dele que está pesquisando sobre ele é um paciente. Então, quando alguém te indica para alguém, por exemplo, ele vai querer lá saber quem é o Maurício. Então, pode ser que na rede social ele quer saber quem é o Maurício. Olha só, Maurício é legal, ele tem 2 filhos. Então, eu entendi que tem a ver comigo, eu senti alguma empatia. Tem a ver com o que ele acredita, ok, então eu vou lá. Então, assim, a gente não pode pensar que a gente não é pesquisado. A gente, quando vai ao médico, pesquisa, quer lá, procura o currículo. Então, é importante, de repente, ter um LinkedIn, que a pessoa quer saber se você é especialista, não é. Eu acho que na saúde a gente tem que pensar sempre que credibilidade e confiança é algo muito importante. Então, é isso que a gente tem que manter. Legal, legal. Paula, a gente tem, né, hoje em dia a gente vê, né, em todos os ambientes, eu vou fazer uma compra no shopping, eu vou fazer uma compra online, né, o que conta é a experiência, né? A experiência que eu tive, né? Comprei no iFood, poxa, não trouxeram refrigerante, aquela experiência não foi boa, né? Aquilo vai marcar de forma negativa. Ou então eu comprei, foi perfeito o horário, tudo.
que experiência boa. Eu tenho uma expectativa e eu tive uma experiência dentro daquilo. Até onde, né, até onde entra o marketing no desenvolvimento da experiência, porque o paciente ele vai ter o impacto do primeiro contato com a secretária, o impacto de chegar ao consultório, o impacto ou a experiência de fazer a primeira consulta conosco, são vários pontos, né? Que a gente chama de ponto de contato. Isso. A gente já tem uma rotina. Poxa, Maurício, depois de não sei quantos anos fazendo odontologia, recebendo, fazendo a primeira consulta, eu acho que eu estou fazendo correto. O mais importante é eu falar ali para o paciente. Mas será que é isso mesmo o mais importante? O quanto o marketing vai nos auxiliar nessa, vamos chamar assim, a experiência do paciente, o quanto ele deve entrar, né? Deve entrar, o marketing, entre aspas, deve entrar junto conosco na clínica, para ajudar a desenvolver ou melhorar aquela experiência com o paciente. O que é a sua experiência nisso? Isso a gente chama em marketing de relacionamento, né? Marketing de relacionamento que, na minha opinião, alguém até perguntou aí se é a melhor estratégia o boca a boca, que ele é, sim, desenvolvido através desse marketing de relacionamento. E eu acredito, sim, no marketing boca a boca, que ele é bem mais efetivo. Né? E aí tudo depende também de qual fase da sua vida você está, né? É óbvio que se você está começando a carreira, você depender só de amigos, às vezes é ruim, é difícil, porque é poucas pessoas, então é um momento que você precisa fazer outro tipo de captação. Mas isso, então, voltando, a gente chama de marketing de relacionamento, que tem a ver em todos os pontos de contato que o paciente tem com você, que vai desde quando ele te busca na internet, até quando ele faz a primeira ligação, que ele tem uma experiência. E existe um conceito... Até quando ele faz o pagamento, né? Exatamente. E até no pós-venda, depois quando ele está em casa já, que ele está com o aparelho na boca, ou que ele fez uma cirurgia, enfim. Existe um conceito que a gente chama de omnichannel. Omnichannel é um conceito muito usado no varejo, que as pessoas, elas compram em diversos canais. Então, assim, muitas vezes você pesquisa um iPhone, vai na internet, pesquisa o preço, mas você vai até a loja porque você quer ter uma experiência física com aquele produto e lá toda uma experiência. Por isso as lojas de shopping hoje estão sendo mais experiência. E muitas vezes essa pessoa compra lá ou não, às vezes ela compra pelo celular e ela retira na loja. Então é a mistura de vários canais. Na saúde, como que a gente pode entender isso? Que essa mistura de canais, antigamente, para você procurar um dentista, você tinha ou indicação, né? Ou olhava no jornalzinho lá do bairro, mas hoje não. Então, eu acredito que o paciente, ainda mais agora pós-Covid, né? Que é esse novo normal, eu acho que as pessoas elas já vão querer ir num lugar meio que certo que ele vai fechar. Eu não acredito que vai ficar tanto, sabe, pulando de galho em galho. Eu acho que a pessoa já vai te pesquisar antes. Por isso que essa imagem que você tem nas redes sociais, no site, em vários canais aí, faz diferença porque a pessoa, apesar de pode ter sido indicada, ele vai pesquisar sobre você. Então, a experiência ela vai desde antes de conhecer, e aí é óbvio, lá no seu consultório, com a sua secretária, mesmo no atendimento, a parte do relacionamento. E aí, assim, Maurício, eu vou falar uma coisa que eu acredito. O que o paciente mais espera no consultório, não tem a ver com marketing, mas tem a ver com você resolver o problema do teu paciente. Porque, na verdade, o paciente ele quer ter o problema resolvido. Então, se você está lá olhando para ele, prestando atenção nele, no que ele precisa, no que ele quer, na verdade, o marketing ele é automático. Porque o que ele só quer é que você preste atenção nele. Então, se você sabe o que ele precisa, então você teve empatia de se colocar no lugar dele, se você conhece esse seu paciente, então sabe se você pode oferecer um produto mais caro, ou se não pode, se esse é um paciente que valoriza, por exemplo, estética ou não. Então, se você conhece realmente teu paciente, que é só com relacionamento, então, na verdade, não existe uma única estratégia. Você vai tratar cada um da maneira que ele precisa ser tratado. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Assim, então, se a gente pensar, marketing é você conhecer teu paciente, né? Então, conhecer ele e fazer o que ele precisa, né? Que é tratar os dentes, tá, gente? A gente não pode esquecer que o negócio é odontologia. Porque tem gente que às vezes esquece. Tem gente que às vezes esquece e acha que só vai entregar champanhe e pasta personalizada e tá fazendo o melhor. E isso faz parte, mas tem que entregar odontologia. Se não entregar, não adianta.
Tá certo. Paula, tem uma pergunta aqui na clínica, um comentário, né, da clínica de Michele, que ela acha que o marketing digital é difícil demais para áreas médicas, muito investimento para pouco retorno financeiro. Eu vou falar antes de você falar sobre esse comentário, né? Eu entendo, né, vindo do mundo corporativo, eu vejo que o marketing digital é o marketing atual, é o que funciona, né? E a porcentagem, por exemplo, que as empresas investem hoje no marketing digital, assim, é significante, né? É ali que realmente você consegue mensurar retorno, porque muitas vezes a gente fazia o marketing numa revista, numa TV, você não consegue mensurar. O digital, ele é mensurável, é impressionante. E um depoimento que eu vou dar disso é um investimento caro e longo. Então, Sim. você não pode ter expectativa de investir agora e ter retorno no mês seguinte. Então, é um investimento que você vai ter que desenhar médio e longo prazo para pensar em alguma coisa de retorno. Essa é a minha experiência. E você, o que você fala sobre o marketing digital? Concordo totalmente com o que você falou. Tem gente que acha que vai investir esse mês e no mês seguinte vai ter resultado. E não é, porque eu acredito que muitas vezes é mais uma construção de marca, que a marca, lembrando que pode ser você mesmo, tá? Às vezes pode ser uma marca, mas também pode ser você mesmo como marca, como eu falei, o seu próprio produto. Eu acho que é uma construção de marca que você fala em massa. O que não pode, que é esse que eu acho que é o grande erro, as pessoas se preocupam nisso, mas aí quando você fala com 10 mil, e aquele tal do funil de vendas, né? De 10 mil, aparece um, tá? E você gastou R$ 1.000, vamos pensar lá em investimento em marketing, esse paciente, quando chegou, ele está custando R$ 1.000 para ele chegar lá. Então, esse cara, você tem que cuidar de tapete vermelho. Só que acontece assim, aí essa pessoa vai e ele não se preocupa com isso. Então, não adianta você fazer marketing. O grande problema é, não adianta fazer marketing digital se a hora que esse paciente foi ao teu consultório, você não tratou ele com tapete vermelho, olhou ele olho no olho e viu o que ele realmente precisa, né? Então, não é binário ou um ou outro, né? Assim, eu acho que isso é a soma de várias coisas. Você precisa estar, sim, estar exposto, né? Precisa estar nas mídias, o que antigamente só na TV ou em jornal. Hoje, a gente, é muito fácil. Você pode estar numa rede social sem basicamente nenhum custo, se você quiser também, né? Mas não adianta fazer isso e chegar lá na hora com o paciente que realmente acreditou no que você falou e você não dá atenção para ele. Eu acho que é a soma de várias ações. São ações todas que têm que estar alinhadas, não é apenas uma ação só de colocar lá. Acho que essa que é a questão. Sim, legal, legal. Tem um comentário aqui, uma pergunta da Sandra. Ela pergunta: no meu consultório está indo bastante paciente só para ver preço. Qual a estratégia deve fazer agora, né? O paciente vai checar preço, verificar preço, né? Então, a questão, fica até uma dúvida, Sandra, mas eles estão indo ver preço e fecham o tratamento? Provavelmente não, né? Eles veem preço e não fecham. Será que... Não sei, o que você tem para comentar? Eu não vou dar comentário, não vou fazer comentário. Comentário seu é melhor do que o meu. Imagina. Com certeza tem mais base do que o meu. Não, é que eu conheço a doutora Sandra, então assim, o que eu acho... A clínica dela é de rua, o que acontece mais esse tipo de coisa, porque as pessoas estão passando e é no interior. Então, ela tem mais essa característica mesmo, por ser um consultório de rua, talvez de interior, então tem um pouco mais essa característica. Mas, assim, eu acho que tem a ver, eu não vou contar aqui a história dela especificamente, mas em geral... Primeiro, você precisa entender se você quer competir por preço, né? Porque se você quer competir por preço... Então, talvez você vai ter que ir barganhar para ganhar. Agora, às vezes a gente nega, porque muitas vezes também não adianta vender por vender, né? Tem gente que fala assim, mas eu bati minha meta, né? Até hoje eu estava falando com um cara sobre isso. As pessoas estão preocupadas assim, eu preciso fazer tanto. O que importa é a linha de baixo que sobra, né? Vender abaixo do custo só para fechar também não adianta, né? Então, precisa entender qual que é a tua estratégia, se é competir por preço ou por valor, né? E não tem o que fazer, eu acho que você tem que ficar feliz que tem gente aí vendo querer saber preço, então tem bastante gente querendo fazer tratamento.
Pelo menos minha percepção está atraindo, né? Pelo Tá menos atraindo. que seja a fachada, que seja a internet, alguma coisa está atraindo pessoas até lá. É algo positivo. E aí, e ouvindo aí seu comentário, é importante a gente ver como está tudo ligado, né? Eu tenho que ter uma estratégia de preço, uma estratégia de marketing, eu tenho que ter tudo desenvolvido de forma, de novo, profissional, né? Aham. A linha profissional para a gente ter sucesso nessa história. Nós, dentistas, temos que nos profissionalizar. Dentista era muito técnico, é abrir e fechar buraco. É isso que a gente aprendeu na faculdade. Sim. Agora, fazer gestão, fazer marketing, a gente não aprendeu nada disso. Né? A gente aprende na marra. Né? Eu também não sei fazer prótese, tá? Nem implante. Cada um no seu quadrado. Ô, Paulo, aproveitando, já você citou aí, né? O que para a gente conseguir botar o foco aqui, depois a gente volta nas perguntas, mas vamos voltar aqui à nossa fase pandêmica, né? Pós-pandemia, a gente nem pode falar pós-pandemia, que a gente está no meio da pandemia, né? Mas a gente tem que desenhar a estratégia, já que a gente falou tanto de estratégia, né? Onde que está a estratégia? O que está diferente? Vai ser o meu marketing diferente nessa fase agora ou logo pós-pandemia? O que você consegue visualizar? Na verdade, qualquer coisa que a gente fale de futuro hoje é um pouco de chute, assim, a gente está vivendo um mundo de incertezas. Vendo a OMS, né? Põe máscara, tira máscara, põe máscara, tira máscara, contagia, não contagia. Assim, na verdade, ninguém sabe o futuro, mas até foi aquele webinar que a gente fez, né, que está até lá no site da T1, que a gente falou primeiro da mudança do comportamento do consumidor, né? Vai existir, com certeza, uma mudança no comportamento, e isso acarreta em várias coisas de mudança no mundo no geral. Então, vamos pensar assim, a questão do home office que aconteceu, e muitas empresas que tinham um pouco de medo, experimentou e gostou. Né? Aí você pode falar, mas o que isso tem a ver com a odontologia? A gente tem que pensar que esse paciente é essa pessoa que agora está trabalhando no home office, talvez, né? Então, assim, o que acontece? Essa pessoa, então, vamos pensar nas dificuldades e nas oportunidades, né? Uma oportunidade que eu vejo, por exemplo, e eu conto como a minha experiência, a gente está convivendo mais com os filhos, né? E aí eu acho que a gente está cumprindo novos papéis que a gente não cumpria. Então, um exemplo que pode ser que aconteça, uma preocupação maior dos pais em olhar, de repente, a escovação dos filhos, porque antes não tinha tempo. Então, estou chutando coisas assim que pode acontecer, a gente está fazendo um brainstorm. E pode pensar também que um paciente executivo que nunca tinha tempo de ir ao seu consultório, por exemplo, agora tem um tempo mais flexível, que ele vai ter um horário mais flexível e ele vai poder ir ao seu consultório. Da mesma maneira, se você atende um paciente que trabalha perto do seu consultório, mas que agora vai trabalhar home office, talvez isso seja um problema. Então, assim, na verdade, toda mudança vai acarretar pontos positivos e pontos negativos, né? Então, assim, uma mudança com certeza vai acontecer, essa questão do home office, porque para as empresas é positivo, porque eles vão ter estruturas menores, né? Não precisa ter uma estrutura tão grande, um prédio gigantesco para manter os funcionários. Então, isso eu acho que é algo que vai ficar. A outra coisa, eu acho que a biossegurança, como você falou, veio para ficar aí, vai ser um diferencial competitivo, e a gente precisa comunicar isso para o paciente. Eu acho que isso vai ser algo que ele vai valorizar muito mais e observar muito mais. Eu acho que isso é importante. Ele já valorizava, mas não observava, né, essa questão. A outra questão, eu acredito também que as pessoas tendem a ficar mais onde elas confiam. A experimentação em momentos de insegurança tende a ser... por isso, tão importante o relacionamento. Então, os teus próprios pacientes, eles confiando em você, ele vai tender a não experimentar o novo. Essa é a minha opinião pessoal, tá? Porque a gente tende a ficar onde é mais seguro, em momentos que a gente está com medo. Aquele dentista que sabe meu nome, conhece meu pai, minha mãe, meus filhos, eu me sinto mais seguro, porque ele me trata pelo nome, ele sabe quem eu sou. Então, esse tipo de mudança que eu acho que vai acontecer. E outra coisa, né? Existe um desafio grande. A gente está vivendo um momento bastante problemático de fluxo de caixa também dos consultórios.
então talvez vai ter menos verba, vamos dizer assim, para investir em marketing, e aí às vezes tem que se aventurar em usar as ferramentas gratuitas ou vocês mesmos também postarem. Eu acho que essas são... e o que a gente pode falar também de mudança é o digital, né, Maurício? Eu acho que o digital é algo que já vinha para ficar e eu acho que só vai acelerar. Tanto na área de ortodontistas, né, acho que o pessoal que está aqui é muito mais ortodontista, com o Invisalign, eu acho que possibilita menos visitas ao consultório, o que ajuda, e mesmo na área de prótese e reabilitação, por exemplo, que também diminui o número de consultas, né? Eu acho que isso vai ser uma mudança da odontologia, assim, menos consulta ou consultas mais longas, no caso de quem faz clínica, né? Não fazer tão espaçadas, mas até por conta de EPI, que tem que ficar trocando toda hora, e para o paciente não ter que ir tantas vezes. Então, eu acho que essa vai ser uma mudança. Aproveitando aqui, tem uma pergunta do Flávio. Ele não é uma pergunta, né? Ele faz um comentário, ele fala que aqui a maioria é ortodontista tal, e se vende como uma marca num nicho específico, né? E ele já pergunta, né, aproveitando o marketing digital, qual seria a melhor estratégia? Obviamente é difícil definir a melhor estratégia, mas qual seriam algumas dicas de marketing digital para esse grupo de ortodontistas, assim, que você enxerga? Não sei se tem alguma coisa específica, pontual, para esse grupo. Para esse grupo. Ou então o foco exclusivo na marca, né? Usar a mídia digital como desenvolvimento de marca, né? Que é uma coisa é você correr atrás para atrair um paciente, outra coisa é você sedimentar uma marca. Eu acho assim que vocês precisam usar as redes sociais para se relacionar com o paciente. Né? Então, assim, se o paciente segue você e ele postou lá, e você viu ele que passeou com o filho, você curtiu, você fez um comentário. E assim, gente, eu acho que tem que ser tudo muito verdade, sabe? Se não é de verdade, isso não vai ser prazeroso, essa é a questão. Se você não gosta de fazer isso, não vai funcionar com você. Então, assim, se você acredita nisso que você está fazendo, então você realmente gosta lá daquele paciente, ai, que bonitinha, tirou e comentou na foto. Então, primeiro, eu acho que se isso for verdadeiro, né? E eu acho que as redes sociais, as pessoas querem se relacionar. Eu não acredito muito nesses posts de tipo, ai, agenda o seu horário, essas coisas, na minha opinião, não funciona. A gente precisa tomar cuidado com o público que você quer atingir, como eu falei. Então, tomar cuidado se você está falando com o paciente ou se está falando com o dentista. Esses dias eu vi, por exemplo, dentistas, Maurício, falando, até ortodontista, ele falando, e agora está dando, acho que, curso para dentista, e ele começou a falar assim, tipo, a gente tem que largar de ser tonto, tem que cobrar mesmo do paciente, mesmo que ele não vai, não pode ser assim, os dentistas têm que se unir. Só que ele tinha um monte de paciente na rede social dele. E os pacientes começaram a xingar ele nas redes sociais. Começou a falar que absurdo, nunca mais eu vou aí. E os pacientes falando. Só que para ele não ficar feio para os dentistas, ele começou a xingar o paciente na rede social. Então, assim, primeiro você precisa decidir quem é teu público, né? Então, assim como você tem duas marcas, né? Você tem a T1 e você tem teu consultório, mas assim, são duas coisas diferentes. A pessoa, ela misturou, então assim, a gente tem que falar com o teu público. Eu acho que essa é a dica que eu posso dar para as mídias digitais. Não faz o que todo mundo está fazendo, sabe? Assim, eu acho que você tem que entender o que é você mesmo, o que você quer para o seu negócio e o que o teu paciente quer, né? O que ele espera de você, né? E se você quer ser só famoso ou se você quer ser dentista. Qual que é o falei objetivo, mesmo, né? Pronto, falei. Pronto, falei. Vamos aí, qual o seu objetivo? Você quer ser famoso? Ou você quer ser um bom dentista? Ou quer ter uma carreira, um negócio? Vamos chamar assim, o consultório odontológico um negócio sólido, né? Mas não tem problema ser famoso, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas você tem que saber se é isso que você quer fazer. Certo. A doutora Elaine Takehara, não sei se você conhece, ela fez um comentário aqui nessa dica de colaboração com o tratamento com as mídias sociais. Ela fala assim que abordar a questão da saúde, né, em função como benefício do tratamento ortodôntico, não exclusivamente estético, né? Porque
A primeira coisa que vem na cabeça do paciente é alinhar dente, alinhar dente. Eu acho que a gente tem que botar uma ênfase de prioridade, mostrando saúde, função, mastigação. Acho que é o caminho que ela abre aqui de dica. E é legal que ela falou isso, que ela me lembrou uma coisa importante, né? Uma das mudanças que eu vejo também com essa questão da pandemia é as pessoas também por medo de desemprego. Claro que a gente tem que pensar quem é o público que se atende, tá? Então, assim, sempre quem sofre é a classe média para baixo, né? A classe média sofre bastante e a classe C também sofre, mas talvez tem menos consciência disso. Se você atende um público A, talvez ele não vai ser atingido. Mas, assim, a grande maioria tende aí o meio do sanduíche, né? Então, esse público também, ele vai buscar mais o essencial. E aí, se a gente pensar, se a gente falar em estética pela estética, não vai parecer que é essencial. Então, nesse momento, pode soar até como uma afronta com o teu paciente. Sim. Né? Então, imagina que ele está lá, desesperado, sem ganhar dinheiro, que ele tem um comércio e ele está sem dinheiro e você vai e fica lá insistindo para ele fazer um tratamento estético pela estética. Talvez ele vai sentir, cara, ele não está me entendendo quem eu sou. Ele não sabe, ele não está tendo empatia comigo. Então, assim, eu acho que essa busca pelo essencial... eu acho que vai ser esse novo normal, pelo menos por um tempo, né? Se a gente pensar, a gente ainda vai ter algum período aí de crise econômica. Então, a busca pelo essencial que tem a ver com saúde, porque saúde sempre é essencial. Hoje, por exemplo, você sabe que eu machuquei meu braço, que eu falei para você, né? Eu não pedi para ficar com dor no braço. A saúde sempre vai ser uma necessidade, né? Então, tanto que a odontologia, ela é da saúde, né? Apesar de que às vezes alguns esquecem disso. Né? Então, a saúde sempre é essencial e as pessoas sempre vão precisar. Né? Sempre vai sentir dor de dente, vai sentir dor de ATM. E aí eu acho que focar nessa linha, ela tem toda a razão. Eu acho que é uma estratégia bem mais inteligente nesse momento do que focar só em estética. Se bem que, viu, Maurício, às vezes também a gente quer se arrumar, porque a gente fica só em quarentena, não se arruma. E aí hoje eu quis até passar um batonzinho e tal. Então a mulherada quer se arrumar um pouquinho também. O bom é meu filho de 3 anos pedindo para a mãe passar batom vermelho. Acho que está com saudade. De vê-la arrumada. Vai ver que é isso. Eu mas não tenho me queixado, eu acho ela linda daquele jeito, mas o meu filho de 3 anos estava me visitando. Mas ela é mesmo. Aliás, eu lembrei de uma coisa que eu vou fazer um comentário aqui. Quando a gente faz comunicação e a gente fala, por exemplo, de postar nas redes sociais, a gente também tem que tomar cuidado com a expectativa, tá? Se você não pode atender, isso também é ruim, tá bom? Então, por exemplo, não adianta você colocar se seu consultório não é lindo, maravilhoso, extraordinário, não adianta você comprar uma foto na internet e colocar lá de um consultório lindo, porque criou uma expectativa ruim, tá? É a mesma coisa, quando o Carlos me chamou para sair a primeira vez, sem brincadeira, eu escrevi assim no e-mail, eu sou gordinha, baixinha e sou bem mais velha que você. E ele aceitou sair comigo, então assim, o negócio é da expectativa. Então, o que eu quero dizer, não adianta você só ser marqueteiro e vender algo que você não pode fazer, né? Então, isso também é importante. Uma coisa, a Flávia comentou, né? Você é muito autêntica, né? Eu sei que você é, né? E ela comentou que gosta de solidificar o nome do profissional, né? E isso, solidificar, né, na mídia social, solidificar e trabalhar no nome do profissional é importante. E isso me lembra aí uma coisa que você me falou também, né? Da verdade, né? Você tem que trabalhar com a verdade. Eu não vou lembrar que ano foi isso, vou chutar que foi 2015, 2013, não sei, 2014, eu fiz um evento para a Line que chamava Vende-se Invisalign, né? Que era um evento para chocar. Imagina, no mundo odontológico, que é uma estrutura médica, o título Vende-se Invisalign. E a ideia, assim, não era abordar caso clínico, a ideia era abordar conceitos de sucesso, histórias de sucesso. Convidei 5 profissionais diferentes que tinham histórias de sucesso com o Invisalign. E foi muito interessante que ali, cada um
desenhou sua estratégia e cada um teve um sucesso diferente. Uhum. Trabalhando de uma forma pontual, com uma revista local, outro trabalhando em mídias sociais, outro trabalhando com dentistas que indicam, outro trabalhando com o marketing exclusivo voltado para o paciente, mas muito pontual, personalizado. E aquilo, o que tinha em toda a história, não existia a regra, eu vou copiar esse ou copiar aquele. Uhum. Todos tinham sua originalidade. Então, eu Uhum. enxergava aquilo como eu não conseguiria copiar o que a doutora fez com a revista local, com chamar os Uhum. pacientes, fotografar, fazer ensaio. Não combinava com o meu jeito de ser, de convidar e estar com o Uhum. paciente. Enquanto essa doutora, ela participava, estava envolvida com o paciente. Então, combinava muito com ela. Então, Aham, ali perfeito. ficou muito claro a importância de você fazer a sua verdade, mostrar a sua verdade. Não adianta agora, Maurício virou blogueiro. Maurício vai Aham. ser o rei das lives agora. Minha primeira live que eu estou fazendo com você, Paula. Estou estreando. Então, agora resolvi que só vou fazer live na vida. Então, não combina comigo, né? Então acho que é isso, a Aham. gente tem que se respeitar. E aquilo que Uhum. você falou, né? Você olha o dentista tá na mídia social, tá isso, aquilo, e eu me sinto para trás que eu não estou fazendo. Talvez não seja a Então, sua verdade. exatamente, e assim, e teu paciente ele é muito parecido com você, sempre assim. É porque eu acho que acaba realmente os iguais, eles se identificam e quem não é parecido com você acaba não ficando com você. Meus clientes são todos iguais, eu acho que são todos, por isso que eles são todos amigos. A gente fez uma grande turma, assim, porque é todo mundo muito parecido, né? Eu acho que, por isso que quando você fala com ele da sua verdade, você vai atrair os seus pacientes que combinam com você. E aí o doutor tinha falado de falar do nome, né? Você tinha comentado de fortalecer o nome do dentista, é isso? Isso, Não sei. de fortalecer É, o nome, a marca, né? A marca é ser o nome do dentista. isso, Não fortalecer produto, ou não fortalecer técnica, não sei. Ênfase no. eu acho que depende, aquilo que eu falei. Se o seu negócio é a clínica, como o doutor consulta, lá ele não está focando no nome do médico. Né? Se seu negócio é você, se seu produto é você, então a tua marca é seu nome. Como eu falei, depende da tua estratégia. Né? Então, assim, tudo depende do que você quer do seu negócio. Então, tem negócios que você não quer estar ligado com nenhum dentista, então você vai ter lá a clínica Sorriso Feliz, né? Porque a pessoa vai pela odontoclinic, não vai pelo dentista. Agora, se o seu negócio é por você, então a tua marca é seu nome. E é isso que muita gente erra também, Maurício. As pessoas passam aí por, às vezes quer criar, porque as pessoas se confundem que, para eu ser profissional, eu preciso ter um CNPJ e uma marca. Não necessariamente. Você pode ser profissional sem ter um CNPJ, o que define isso é uma questão fiscal, e você pode ter seu nome como marca, né? Isso é importante, depende do teu modelo de negócio. Sim. A Ledinha, nossa amiga Ledinha de Florianópolis, escreveu: lembro. Então, os palestrantes foram Cláudia Starling, Langoni, Sidney de Brasília, Cláudia Starling de Belo Horizonte, Langoni de São Paulo, Sidney de Brasília, Raul Pistorello de Blumenau e a Viviane Maia de Campinas. Foi um evento muito legal, assim, que cada um com uma estratégia distinta, diferente, e acho que ela colocou foi 2015. Eu acho que é isso mesmo, 2015. O Então, foi um Langoni evento, trabalhava muito evento bom. 1 a 1, né, com o paciente. Isso. O Langoni, assim, eu sempre tive um relacionamento muito próximo a ele, né? Fiquei muito amigo dele, amigo pessoal. E eu chamava Langoni, eu queria que você falasse um pouquinho de marketing para os outros colegas, para todo mundo ver o que você faz, tal. E ele fala, mas eu não faço marketing, eu não sei fazer marketing. O que eu faço é o jeito que eu sou. E Isso. o jeito que ele era, uma pessoa de relacionamento, ele era encantador, os pacientes se encantavam Sim. com ele. A postura dele, a atenção que ele dava ao extremo. Então, Aham. eu achava, eu aprendi muita coisa ali, mas eu não consigo passar do jeito que ele passava, porque Aham. não é a minha verdade. Sim. Tão atencioso, ao extremo dele, atencioso demais. Então, eu A lembro Ledinha é que assim, né? A Ledinha. sim, a Leda é desse tipo também. Mas tinha a ver com ele.
tinha a ver com ele. Então, eu acho que todo mundo tem que procurar onde que eu me sinto, qual que é a área, qual é o ambiente que eu me sinto bem. E é aquilo ali que eu vou desenvolver, aquilo ali vai ser meu forte. Não adianta eu forçar a barra, que agora eu vou ter que... Sim, cada um tem uma isso, estratégia. Você tem toda a razão. Agora, tem uma coisa que pode ser única, de formas diferentes. O importante... E teus pacientes, com certeza, se identificam com você como você é, Maurício, entendeu? Agora, tem uma coisa que é única. A gente tem que pensar que o paciente está lá para resolver o problema dele. Isso a gente nunca pode esquecer, independente de qualquer coisa. Você resolveu o problema dele. Um vai ser mais carinhoso, vai beijar e vai ter esse relacionamento próximo. O outro vai ser mais técnico, assertivo, objetivo. O importante é que a gente tem que pensar que a gente tem que resolver o problema do paciente. Né? E aí, da forma de cada um fazer como verdade. E aí, a verdade, sempre as pessoas percebem isso. Né? Elas percebem e sabem. Tá, a gente não tem muito tempo para falar. queria bate-papo, a gente vai lembrando de coisa aqui, não dá para falar tudo que eu gostaria. Mas eu não vou nem perguntar tudo que eu gostaria. Mas eu acho importante uma coisa. A gente fica desesperado, fala, meu Deus do céu, estamos nessa pandemia, né? Meu consultório fechado, os pacientes, biossegurança está diferente. A primeira reação é desespero, né? Estou desesperado. Mas, assim, invariavelmente, independente da área, toda vez que a gente identifica uma crise, a gente identifica os desafios, né? Quais são os desafios que vem pela frente, mas, em paralelo a isso, sempre abre a porta da oportunidade. Né? Sim. Então, o que você, né, não sei o que você, temos 3 minutos aqui, mas o que você consegue enxergar de oportunidade para a gente, assim, dicas rápidas, não sei, oportunidade num momento como esse, né? Primeira oportunidade... Onde que eu tenho que abrir minha visão? Onde que eu vou encontrar isso? Bom, primeira oportunidade, viu, gente? Já faz inscrição no nosso curso. Falando nisso, temos um curso semana que vem, não? Semana que vem. Em curso de gestão da Paula, né? Ele se transformou em um curso online, eu ainda nem sei para qual é a versão, né? Que é a abordagem não é exclusivamente marketing, mas é gestão como um todo, né? Muito maior do que isso. Mas a gente encontra isso no nosso site. Eu acho que isso que a gente falou, para a gente resumir, a gente vai cair, mas deixa eu só finalizar aqui. Então, acho que a oportunidade é a gente se relacionar mais com o paciente, né? Cuidar do caixa da empresa, porque a gente tem que sobreviver nesse período de pandemia. As empresas que cuidarem do caixa, então precisa entender quais são os seus custos, cuidado financeiro, se relacionar com os pacientes, sim, como eu falei, verdadeiramente, e aqueles que acreditam e que vão no seu consultório, tratar com todo respeito e honra e amor, como eu falo, da maneira de cada um, né? Não necessariamente amor precisa ser dessa maneira, mas amor na profissão, amor naquilo que você faz, fazer de forma que você, principalmente, se orgulha aí do que você está fazendo no paciente. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que é o segredo do marketing, como o Langoni falou. Não precisa saber de marketing, precisa fazer a verdade, entregar o que o seu paciente foi lá fazer. É isso. É isso daí. Valeu. Muito obrigado, Paula. Eu acho que correr na verdade. Alguém que tiver interesse em conhecer mais a Paula, é uma oportunidade aí gigante. Tem um curso online, né? Agora, quiser conhecer, está aí no nosso site. E vamos manter, a gente está já há algum tempo fazendo lives com a Paula, vamos trabalhar com assuntos pontuais, aí vamos continuar com isso daí. Então, tá bom. Muito, muito obrigado novamente. E aí desejo um bom retorno para todo mundo, né? Todo mundo retornando, que retorne de forma segura. Eu acredito que logo a gente vai superar essa fase toda aqui. Vamos sim. Beijo. Grande beijo a todos. Até mais. Obrigada, Maurício. Tchau, Obrigado tchau. a você. Tchau, tchau.